Está no ar mais um A Contrapelo, o seu podcast de ciências humanas. Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio Diniz, sou professor historiador e quero apresentar no podcast da página A Contrapelo o tema da minha pesquisa, que trata da relação entre melancolia e história nas obras de Paulo Prado e Alcides Arguedas. Nesse segundo podcast, vou tratar especificamente das obras Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, de Paulo Prado, e o Diário Íntimo, de Alcides Arguedas. Eventualmente, também vou abordar a obra Pueblo Enfermo, desse mesmo autor. O objetivo aqui é refletir sobre as matrizes que nortearam a configuração melancólica nessas obras. Quero dividir esse segundo podcast em, primeiro, a circulação da ideia melancólica na América Latina. Depois, Paulo Prado e os motivos da tristeza brasileira. Em terceiro lugar, Alcides Arguedas e a visão saturnista da história no Diário Íntimo, que produziu entre 1900 e 1946. Finalmente, à guisa de conclusão, vamos estabelecer uma reflexão sobre a tradição literária e intelectual na América Latina a partir de dois textos já bastante conhecidos de Jorge Luis Borges. A circulação da ideia melancólica na América Latina. A circulação da ideia melancólica na América Latina, podemos dizer que provém de matrizes diferentes. Existe um horizonte de ideias compartilhado por autores diversos. Redes intelectuais não comunicantes, por exemplo, modernismo no Brasil e arielismo no resto da América Latina, particularmente na América do Sul, impediram a unidade do pensamento social latino-americano. Essas redes intelectuais não comunicantes, elas deveriam ser classificadas, de acordo com Debes Valdez, num conjunto de pessoas ocupadas na produção e difusão do conhecimento, que se comunicam em razão de sua atividade profissional. Ao longo dos anos, eu posso afirmar que Alcides Arguedas e Paulo Prado não se conheciam, ou se ouviram falar das obras um do outro, não tiveram qualquer pretensão de se comunicar. Portanto, nós poderemos dizer que é mais fácil tratar de um horizonte intelectual, onde surgem temas como racismo científico, regeneracionismo, positivismo, krausismo, darwinismo social, modernismo, arielismo, realismo, etc., que foram ideias que circularam na América Latina entre fins do século XIX e início do século XX. Contudo, isso não significa dizer que eram ideias, como já disse, compartilhadas por um mesmo grupo. Então havia uma homogeneidade no compartilhamento dessas ideias. A recepção delas ocorreu de formas distintas. Pode ser que a relação com a Europa de autores, principalmente como Paulo Prado e Alcides Arguedas, tenha sido muito mais influente que contatos com intelectuais em comum. Dificilmente encontramos autores latino-americanos que tenham sido lidos igualmente pelos dois. Poderíamos talvez dizer que Paulo Prado e Alcides Arguedas conheciam Ariel, talvez pela grande difusão da obra, ou José Vasconcelos, autor mexicano, também pelo conhecimento de sua obra, mas disso a dizer que havia uma relação entre os dois proporcionada por essas obras, talvez seria um erro. Então, nós podemos dizer que a circulação e recepção da ideia melancólica obedecia muito mais a uma lógica de leitura que ao contato entre os autores. Existiam, sim, horizontes de ideias específicos e compartilhados distintamente por Paulo Prado e Alcides Arguedas. Contudo, a presença da ideia melancólica em suas obras deve-se muito mais a uma estética de recepção, para lembrar Iser e Yaus, que à formação de uma rede intelectual, conforme propôs Debes Valdez, uma rede intelectual unificada na América Latina. Não é essa a proposta de Valdez.
certamente, mas não se formou uma rede intelectual que abrangesse todos os autores da América Latina. As redes intelectuais, para dizer a verdade, carregam já em si problemas bastante difíceis de serem resolvidos e que impedem esse contato. Por exemplo, o elitismo intelectual de muitos autores, um caráter radicalmente masculino dentro dessa rede arielista, para dizer a verdade, principalmente. As mulheres estavam excluídas, não surgiam. Autoras como Gabriela Mistral, por exemplo, nunca surgiram em nenhuma rede intelectual dessas. Então, é muito difícil levarmos isso em consideração. Incapacidade de estabelecer contatos com todos os intelectuais da América Latina devido ao problema do idioma, aos problemas ideológicos, ao problema do próprio distanciamento espacial, torna isso impossível. Portanto, essas obras deveriam ser invocadas muito mais, como já disse, por um horizonte intelectual compartilhado. Essas ideias circulavam muito mais por isso do que necessariamente pela formação de uma rede. Paulo Prado e a tristeza brasileira. Ideias fazem parte do processo e não são entidades imutáveis, nós já sabemos. As ideias funcionam como espécies de microcosmos, onde se articulam passado e presente de forma dialética. As ideias, por exemplo, para Sérgio Buarque de Holanda, movem-se no espaço, mas viajam no tempo. A ideia melancólica em Paulo Prado demanda uma abordagem muito menos ortodoxa. Não se trata de situar a obra de Prado em uma corrente historiográfica precisa ou numa corrente literária qualquer, mas de perceber as matrizes que atuam em sua concepção de tristeza brasileira. Paulo Prado, ele é fruto do crescimento vertiginoso da cidade de São Paulo e de determinadas fortunas que ali surgiram. Paulo Prado é filho do conselheiro Antônio Prado, prefeito de São Paulo por 4 vezes, grande cafeicultor, herdeiro da Companhia Prado Chaves, a maior companhia exportadora de café no Brasil até a década de 20, amigo de intelectuais das mais diversas estirpes, desde os intelectuais realistas como Capistrano de Abreu, Monteiro Lobato, até os modernistas, para dizer Mário de Andrade, durante um certo tempo amigo de Oswaldo de Andrade, todos os outros, amigo conhecedor de intelectuais europeus como Blaise Sandraque, com quem manteve laços de amizade praticamente a vida toda. Então, há em Paulo Prado essa relação, né, do modernismo paulista e de um certo passadismo que era criticado pelos próprios modernistas. Né? Paulo Prado teve uma relação profícua com todos eles e lançou obras como o Retrato do Brasil, Paulística, teve essa relação, como já disse, com Capistrano de Abreu, viveu muito tempo na Europa, foi e voltou à Europa diversas vezes, voltou para o Brasil para assumir a direção da Companhia Prado Chaves, observou o surgimento de um modelo nacional estrangeiro aqui no Brasil, foi mecenas de grandes artistas, trouxe para o Brasil obras de arte importantes. Né? Segundo Mário de Andrade, Paulo Prado é o faltor, né, nessa brincadeira linguística, né, da Semana de Arte Moderna. Seus mestres incluem João Capistrano de Abreu, autor de capítulos de história colonial, de onde ele talvez tenha herdado a misantropia, né, e esse realismo melancólico. Né? João Capistrano de Abreu orientou basicamente a construção de uma percepção, de uma visão histórica na obra de Paulo Prado, por exemplo, no texto Caminho do Mar, que é de 1922 e está publicado em Paulística, né?
que traz uma visão épica do aventureiro paulista, uma vida entre o tradicional e o moderno. Nós poderíamos definir a trajetória de vida de Paulo Prado assim. Realmente, ao fim de sua vida, Paulo Prado muda-se para o Rio de Janeiro, vai morar num casarão em Botafogo, longe da Pauliceia, e como diria Almeida Prado, melancólico fim de quem fora entre nós, imagem do paulista da Belle Époque. O Retrato do Brasil, de 1928, já traz logo em sua abertura uma epígrafe em homenagem a Capistrano de Abreu, que havia morrido um ano antes, em 1927, e onde Capistrano de Abreu, numa carta a João Lúcio de Azevedo, fala: o jaburu, triste, triste, da qual a austera, apagada e vil tristeza. Esse jaburu talvez seria o elemento com o qual Capistrano de Abreu associava essa melancolia brasileira, e daí Paulo Prado teria copiado. O Retrato do Brasil ele tem em sua essência uma relação profunda com Macunaíma de Mar de Andrade. Para dizer a verdade, Macunaíma foi lançado um ano antes, em 1927, com uma dedicatória a Paulo Prado. Está lá no Macunaíma, a Paulo Prado. E talvez as duas obras elas se comuniquem, porque aquilo que Macunaíma é de expressão da busca de compreensão de uma identidade nacional pelo viés literário, Paulo Prado faz o mesmo por essa busca a partir do viés histórico. A própria divisão do livro, os 4 capítulos, luxúria, cobiça, tristeza, romantismo e finalmente um pós-scripto, traz essa ideia da construção da ideia melancólica. A metodologia impressionista, escrito o livro como um quadro impressionista carregado em suas cores, como diria Paulo Prado, seria arrematada ainda com uma crítica bastante ferrenha de Oswald de Andrade, que dizia que a visão moral de Paulo Prado é a visão de um convento inaciano. Para Paulo Prado, a ineficiência do Estado e a dissolução dos costumes constituiria-se motivo moral no Retrato do Brasil, onde ele vai terminar dizendo que viveram tristes numa terra radiosa. Há uma fortuna crítica longa sobre a obra de Paulo Prado, que, para o bem ou para o mal, demonstra o sucesso editorial desse livro. A crise cafeeira, o fim da República dos Coronéis, a Primeira Guerra Mundial, contribuíram de forma inegável na constituição desse Retrato do Brasil. A ideia de tristeza no Retrato do Brasil, portanto, ela tem suas matrizes fundadas tanto no racismo, que é a sua crítica à mestiçagem, quanto no modernismo, que é com a identidade nacional. Isso constituiria aquilo que José Murilo de Carvalho vai chamar de visão satânica da nacionalidade. Sobre o racismo científico no Brasil, nós podemos observar que diversas obras chegam no Brasil a esse respeito desde o século XIX. Nós temos inclusive a presença de um racista famoso, que é o Conde de Gobineau, que morou aqui no Brasil, e quando foi embora escreveu o Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, que é de 1853, onde ele basicamente fala da raça que se forma aqui, suja e sorna, como dizia o Conde de Gobineau. Também nós tivemos imediatamente aqui o conhecimento da obra de Darwin, A Origem das Espécies. Ela vai refletir, vai aparecer em Joaquim Nabuco, no seu livro O Abolicionismo, que é de 1883. O negro como elemento nacional é a representação da fúria recalcada da escravidão. Era uma obra que lançava um alerta às elites escravistas sobre a possibilidade disso aqui se tornar um Haiti, da Revolução Haitiana de Toussaint de Louverture. Também nós podemos observar que racista era Raimundo de Nina Rodrigues, esse médico baiano que escreveu Os Africanos no Brasil entre 1890 e 1905, foi publicada mais tarde, mas escreve nessa época o negro como uma negação civilizacional.
o mestiço para Raimundo de Nina Rodrigues é inferior. Raimundo de Nina Rodrigues, que ele mesmo era um mestiço. Também vamos encontrar na obra de Silvio Romero, História da Literatura Brasileira, que é de 1888, o mestiço é o tipo puro brasileiro. Há ali uma tese de branqueamento, uma tese eugenista, onde haveria a necessidade de se transformar essa raça. Mas Silvio Romero já acrescenta um elemento novo, a pobreza contribui para esse atraso. Paulo Prado é herdeiro de todas essas obras. Paulo Prado tem em sua biblioteca todas essas obras e consultou todas elas. O mestiço para Paulo Prado, portanto, em Retrato do Brasil, é a astenia da raça. É a perda das melhores características que uma raça poderia ter. A tese do branqueamento, de acordo com Eliana de Freitas Dutra, está dada ali. Há uma patologia da tristeza, na verdade, de uma tristeza nacional dentro do Retrato do Brasil. A única raça que aqui se formou e nos primeiros tempos seria uma raça grandiosa foi a raça paulista, os bandeirantes, por causa da ideia de centro de isolamento ou ilha de evolução. No entanto, no contato com outros povos que aqui chegaram ao longo dos séculos, essa raça teria enfraquecido também. A ideia eugenista no Retrato do Brasil ela é bastante visível. Ela é bastante visível dentro do Retrato do Brasil e no contexto em que o Retrato do Brasil se insere, essa família patriarcal, a família Prado, que é uma das promotoras da sociedade, promotora de imigração em São Paulo, para trazer imigrantes italianos para cá e assim contribuir para a modificação da raça constituída no Brasil. Se pensarmos bem, a concepção de Paulo Prado, ela se coloca ao lado de concepções anteriores. Por exemplo, na monografia lançada a respeito para a fundação do IHGB, a monografia vencedora de Carl von Martius, Como se deve escrever a História do Brasil, que é de 1843, a História do Brasil deve ser escrita a partir das 3 raças principais que a compõem: o índio, o negro e o europeu. Para Paulo Prado, a questão racial é uma questão que a ciência vai resolvendo em sentido negativo. Todas as raças parecem essencialmente iguais em capacidade mental e adaptação à civilização. Inicialmente pode parecer que essa é uma afirmação antirracista, mas o horizonte intelectual de Paulo Prado comportava as ideias racistas, o que não quer dizer que Paulo Prado fosse essencialmente um racista. A psicologia racial proposta por Paulo Prado não é uma visão, como disse, essencialmente racista da história do Brasil. O caráter racista, ele era um componente dessas obras. Assim, nós podemos pensar, levar para um outro elemento importante, que é do caráter modernista no Retrato do Brasil. O crescimento caótico e opressivo de São Paulo, de acordo com Nicolau Shevchenko em Orfeu Estático na Metrópole, ele proporcionou um vórtex metropolitano que atingiria sobremaneira a cultura. O fluxo de capitais, a modernização paulista, o surto industrial após a Primeira Guerra Mundial, tudo isso possibilitou uma explosão cultural que duraria muitos anos, desde o futurismo de Marinetti em 1916 até o Congresso Brasileiro de Escritores em 1945, para muita gente, Wilson Martins, por exemplo, e talvez um período histórico de florescimento cultural intenso, do qual a cidade de São Paulo participa com o movimento modernista. Obviamente, nós não queremos aqui dizer que o movimento modernista era exclusivamente paulista. Outros modernismos existiram pelo país inteiro. Talvez, se pudéssemos encontrar uma característica desses modernismos, uma característica em comum, poderíamos dizer que é a sua característica aristocrática. Isso sim, é bem verdade. O grosso da população estava alheio a essa movimentação que vai marcar principalmente a semana de 1922 em São Paulo e outras semanas pelo Brasil afora. Essas semanas não comportavam esse Brasil mestiço, esse Brasil pobre. Era um movimento, portanto, aristocrático.
o salão da Avenida Higienópolis, do qual Paulo Prado recebia vários intelectuais, desde Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, até Monteiro Lobato e Capistrano de Abreu. Foi, segundo Oswaldo de Andrade, a casa de Paulo Prado foi o centro ativo onde se elaborou o modernismo. O Retrato do Brasil é uma obra modernista. É um livro realista, sem dúvida, mas lido na chave do modernismo. Não é um livro representativo do modernismo, mas é uma obra que acaba por incorporar seus valores. A permanência do discurso tradicional no modernismo é sua própria antropofagia. Essa relação ambígua do modernismo com o pensamento romântico no Retrato do Brasil, ela é bastante evidente, já nos chamou a atenção para ela Eliana de Freitas Dutra. O Retrato do Brasil é uma obra fundada e criada a partir dessa visão de uma tristeza brasileira, como o próprio autor já chama a atenção no subtítulo. O romantismo é esse acelerador da tristeza, ou um potencializador da tristeza. Se pensarmos na sua divisão de capítulos, nós podemos chegar a essa conclusão com certa facilidade. A luxúria e a cobiça dos primeiros tempos geraram a melancolia ou a tristeza, que foi agravado pelo romantismo no século XIX. O tripé da tristeza em Capistrano de Abreu aparece ali com toda tranquilidade na obra de Paulo Prado, quando ele chama a atenção da família patriarcal, pai soturno, mulher submissa, filhos aterrados. O romantismo, portanto, ele reativa os vícios das origens mestiças no Brasil, de acordo com Paulo Prado. Paulo Prado faz, como já chamei a atenção anteriormente, Paulo Prado então participa dessa visão satânica da nacionalidade brasileira. Ele de certa maneira, ele vai de encontro e nega a ideia do porquê-milfanismo, movimento bastante influente, um movimento ingênuo proposto pelo conde Afonso Celso no seu livro Por que Milfano do Meu País? Right or Wrong, This is My Country, que é de 1900. Portanto, segundo José Murilo de Carvalho, nós teríamos aí com essas obras antagônicas aquilo que ele vai chamar de um satanismo contra o edenismo. Para Paulo Prado, a solução para os problemas do país só poderia ser resolvidas pela guerra e pela revolução. Não era uma visão, digamos assim, muito distante de alguém que, ao fim dos anos 20, observa a dissolução dos velhos sistemas. O Brasil, naquele momento, começava de fato a entrar no século XX. O século XIX terminava ali. O satanismo, portanto, é essa inadequação do elemento humano ao cenário paradisíaco tropical. O pessimismo tem uma relação com a falta de civismo, é a perspectiva realista na construção do discurso de Paulo Prado. O pessimismo, na verdade, ele advém dessa artificialidade da vida moderna. Isso nós podemos observar quando Paulo Prado ele chama a atenção da ideia de uma civilização alegre contra uma civilização triste. Há uma exaltação dos valores norte-americanos contra esses valores fundados na tristeza aqui no Brasil. Isso também é contra, talvez, a ideia do seu tio, Eduardo Prado, que em 1893 escreveu uma obra chamada Ilusão Americana. Era um libelo contra as práticas parasitárias dos Estados Unidos na América Latina. Eduardo Prado foi perseguido por esse livro. O governo Floriano Peixoto mandou confiscar todas as edições desse livro e Eduardo Prado teve que se esconder. Há aí um evidente contraponto com o Retrato do Brasil. Porque no Retrato do Brasil, Paulo Prado recorre a Urupês de Monteiro Lobato ao falar: numa terra radiosa vive um povo triste. Ao final, ele vai afirmar: há uma confiança no futuro que não pode ser pior que o passado. Esse talvez seja um esteio nietzschiano, a ideia do grande rebanho que passa sobre as desvantagens e inconvenientes da história para a vida, que faz parte das considerações extemporâneas
que é de 1874, Paulo Prado cita exatamente essa passagem. Ele tem em sua biblioteca as considerações contemporâneas de Nietzsche. Há também um outro motivo, eu acho contextual, digamos assim, para considerar, que é a morte de Capistrano de Abreu em 1927. Após a morte de Capistrano de Abreu, em dezembro de 27, ele escreve uma carta ao seu amigo Blaise Cendrars, em Paris, pedindo a ele que indicasse alguma obra de tom melancólico para que ele pudesse usar na configuração de seu livro. Blaise Cendrars indica The Anatomy of Melancholy, de Robert Burton, que nós falamos no podcast anterior. De certo modo, nós podemos dizer que com isso Paulo Prado se coloca entre o passado e o futuro. Há claramente invenção de tradições, o modernismo de Paulo Prado. Essa invenção de tradições, ela comporta a convivência de antigos e modernos. Ambiguidades e paradoxos na obra de Paulo Prado e na obra modernista é uma tônica importante, já dizia Ricardo Benzaquim Araújo. O sentido histórico no Retrato Brasil, portanto, objetivava a reconstrução da nacionalidade com o cimento da tradição pessimista ou melancólica. Alcides Arguedas e a visão saturnista da história em Pueblo Enfermo e no Diário Íntimo. Aqui nós vamos abordar, basicamente, o Diário Íntimo de Alcides Arguedas, porque no Diário Íntimo há considerações a respeito da sua obra Pueblo Enfermo. Nós podemos dizer que se o saturnismo, a ideia de saturnismo na obra de Alcides Arguedas é certamente a transcriação do astro da melancolia, a Lua, em Saturno, o elemento natural e o elemento mítico. Em Saturno e a melancolia, Panofsky, Klibanski, Saxo, como já chamamos a atenção, dizem que os filhos de Saturno raramente são datados de qualidades comuns. Tal qual a melancolia, Saturno, demônio dos contrários, dotava a alma tanto de lentidão e inépcia quanto do poder da inteligência e da contemplação. A referência ao astro da melancolia, a referência essa que está no Diário de Alcides Arguedas, é o alinhamento intelectual de Alcides Arguedas ao horizonte de estudo sobre a melancolia. Não existe, ele não se tratava de Saturno, exatamente, do planeta Saturno, exatamente, mas quando ele olhava de forma romântica a Lua passênia, Alcides Arguedas ele fazia uma transcriação desse astro da melancolia que brilhou para os florentinos, que brilha desde os astrônomos da Babilônia, passa pelo mundo antigo e reflete no Renascimento de Marcílio Fitino e Pico della Mirandola. Alcides Arguedas, de forma não obviamente direta, ele estabelece uma relação com isso. Ele estabelece uma relação com o astro da melancolia, com Saturno, mas ela é transfigurada na ideia da Lua. Nós podemos dizer que, a respeito da historiografia sobre Alcides Arguedas, tudo que eu encontrei, tudo que nós encontramos, é que a crítica, poderíamos dividir em 3 momentos. Primeiro, a crítica no calor do lançamento, que são os jornais e correspondências que noticiaram as obras que Alcides Arguedas foi produzindo. Por exemplo, Pisságua, que é seu primeiro romance, o Atawara, Raça de Bronce, Pueblo Enfermo, todas as obras, História General de la Bolívia, todas as obras de Alcides Arguedas receberam críticas e considerações, cartas de pessoas conhecidas. Essa nós poderíamos dizer que é o primeiro movimento historiográfico. Segundo, a literatura revisionista após a sua morte, como a obra de Albarracín Milán, Guillermo Frankovic, Charles Arnade, dentre outros. E, finalmente, um terceiro movimento, que é a literatura pós-anos 80, que é uma literatura, digamos assim, mais lúcida a respeito da historiografia arguediana, composta por Lorente Medina, Fernandes Rodrigues, Rodrigues Ruiz,
Edmundo Passoldan. Então, esses seriam basicamente os autores que abordamos para tentar compreender a obra de Arguedas. As matrizes intelectuais, essa obra poderíamos dividi-las em uma matriz histórica, Michelet e Taine, a matriz racista, Gobineau e Le Bon, o pensamento social, ligaríamos a Ramiro de Maeztu, Miguel de Unamuno. Para Alcides Arguedas, a conjuração de influxos hispânicos e franceses é o que estimula a realizar a enorme tarefa de regenerar a Bolívia. Em Alcides Arguedas, o juízo positivista adquire características políticas. O positivismo é uma matriz do seu pensamento, e esse positivismo comporta tanto o realismo, o pessimismo realista, quanto o racismo, quanto as ideias racistas. A raça, aliás, para Alcides Arguedas, pesa verticalmente sobre o homem, e somente a moral e a cultura poderiam atenuá-la, segundo Juan Albarracín Milán. Há um episódio muito interessante, um episódio biográfico que é importante citar quando tratamos da obra de Alcides Arguedas, que diz respeito à agressão no Palácio Presidencial. Após a Guerra no Chaco, nós vamos ter um período chamado por Herbert Klein de socialismo militar na Bolívia. Esse período de socialismo militar, ele tem a presença de 2 presidentes militares chamados de heróis del Chaco. David Toro, que governa entre 36 e 37, e Hermann Busch, de 1937 a 1939. A Guerra do Chaco ocorre entre 1931 e 1936. No governo Hermann Busch era um boxeador conhecido. Alcides Arguedas, ele faz todas as críticas possíveis, já que ele era um periodista, né, todas as críticas possíveis aos governos militares. Não talvez pelo caráter militar, mas pelo caráter, digamos, anti-elitista desses governos. A crítica que Alcides Arguedas faz a eles não é definitivamente uma crítica, digamos, de uma oposição fundada numa racionalidade nacional, mas numa racionalidade quase pessoal, pois que Arguedas fazia parte dessas elites nacionais também. No episódio citado, Alcides Arguedas é chamado até o Palácio Presidencial em 1938, e quando chega no Palácio Presidencial, Hermann Busch o agride. Agride a ponto de machucá-lo bastante. Há uma verdadeira comoção em La Paz por isso, quando todas as pessoas ficam sabendo. Os estudantes de La Paz fazem passeatas pela Avenida Prado, vão até o Palácio Presidencial protestar contra Hermann Busch. A partir dali as coisas começam a complicar, Arguedas começa a ser vigiado pelos soldados de Busch, e até que finalmente, ali num ano, aproximadamente alguns meses depois, Hermann Busch, dada a pressão que sofreu a partir disso, não apenas por Arguedas, mas pelas elites bolivianas, enfim, pelas camadas sociais descontentes com seu governo, ele se suicida em agosto de 1939. Arguedas foi um crítico ferrenho dos governos bolivianos. Sua obra tem um viés político definido de crítica ao mandonismo local, mas não é uma obra anti-elitista. É uma obra de caráter bastante elitista, para dizer a verdade, porque é uma visão de um membro das elites bolivianas, das elites econômicas e intelectuais bolivianas, a respeito da constituição, da configuração política boliviana. Se essa configuração política estivesse em choque com as elites, essa crítica de Arguedas seria ferrenha. Não quer dizer que Arguedas estivesse diretamente vinculado a uma crítica a respeito do desenvolvimento nacional inexistente, mas uma crítica que dizia muito mais respeito aos seus interesses particulares e ao seu grupo e ao seu, digamos, ao seu lugar de fala.
Se pensarmos em toda, obviamente, em sua trajetória, nós vemos que a infância e a juventude foi bastante abastada e privilegiada. Alcides Arguedas é dessas pessoas que tiveram condições de estudar, dos pouquíssimos que tiveram condições de estudar. Ele forma na Faculdade de Direito, em La Paz, no ano de 1900, essa formatura na Faculdade de Direito possibilita a Arguedas entrar em cargos no Estado, ocupar cargos no Estado, coisa impossível para 95% da população boliviana, estudar, formar num curso superior. A partir da sua formatura, Arguedas, além de ocupar cargos diplomáticos, ele vai em 1905 para Paris, ocupar uma embaixada, ocupa embaixadas a sua vida inteira e, nesse meio tempo, lança seus livros. O primeiro dele, como já disse, é Pisagua, de 1903, depois o Atauara, logo no ano seguinte, e estabelecendo laços intelectuais desde a faculdade com outros escritores bolivianos, como Armando Tirvetes, Terrada Sorzano, Abel Alarcón, Bautista Saavedra. Há na obra de Arguedas, e principalmente em Pueblo Enfermo, que é de 1909, uma fixação da patologia nacional enfermiça. Em Pueblo Enfermo há uma frase interessante que ele vai dizer: o cholo, o mestiço, é uma quantidade negativa e o índio foi atenuado pelo tempo. Com o tempo ele se tornou doente. O diário íntimo de Arguedas é uma reflexão sobre um sentimento melancólico que ele carregou a vida inteira. Falaremos disso mais adiante. Mas não seria esse sentimento melancólico parte de um personagem criado pelo próprio Arguedas? Em 1905 ele parte para o exílio em Paris pelo governo Ismael Montes, que era contrário à oligarquia boliviana. Nós já falamos sobre isso aqui. Arguedas era parte dessa oligarquia, portanto ele era contrário a Montes, ele parte então para Paris. Pueblo Enfermo vai ser escrito em Paris. Pueblo Enfermo é um libelo racista e regeneracionista, um apelo à reação da raça de bronze, um desabafo das elites, das oligarquias no ano da queda de Ismael Montes, um apelo positivista fundado na raça, meio clima de Taine. Essa é a metodologia, essa é a postura, digamos, de um positivismo de Alcides Arguedas. Ali também cabem autores racistas como Gobineau e Le Bon. O pensamento social, obviamente, de Miguel de Unamuno não poderia deixar de estar presente, apesar de que até 1909 ele não conhecia pessoalmente Miguel de Unamuno, ele vai conhecer depois. Para Alcides Arguedas, a conjunção de fluxos hispânicos e franceses é o que estimula a realizar a enorme tarefa de regenerar a Bolívia. Em Alcides Arguedas, o juízo positivista adquire características políticas. A raça pesa verticalmente sobre o homem, como já dissemos. Há uma enorme admiração de Alcides Arguedas, posto que positivista, por Auguste Comte. Em 1907 ele visita o túmulo de Comte em Père-Lachaise, em Paris. Pueblo Enfermo é uma obra de grande impacto, mas é uma obra fundada na ideia positivista. Outras ideias também surgiriam, talvez uma filiação a ideias até um pouco mais, como podemos dizer, mais autoritárias. É o caso, em 1934, Alcides Arguedas recebe o prêmio Roma, da Itália fascista, e ele, na mesma época em que ele está lendo Mein Kampf, de Hitler. Alcides Arguedas admirava os líderes fascistas com seus fins elevados e superiores, dizia ele. Há uma defesa em seu diário da ditadura honrada. No entanto, ele critica o hitlerismo. Ele vai dizer que Hitler é uma psicose. O declínio das economias ocidentais e a ascensão fascista nos anos 30 vão levar Alcides Arguedas a desistir dessa sua aventura fascista. Alcides Arguedas ele é acusado, como membro da oligarquia, ele é acusado de manter relações com Simón Patín, um dos barões do estanho, na Bolívia. As suas críticas ao governo elas se espalharam. Sua aversão por determinados autores bolivianos que eram ligados ao povo também
como Franz Tamádio e Tristan Maroff. Alcides Arguedas, ele então leva uma vida muito mais próxima dessa crítica, essa crítica a partir de uma visão da oligarquia, do que necessariamente de uma visão revolucionária, digamos assim. O diário de Alcides Arguedas é um diário que contém uma história de si. Essa história de si não é diferente de inventar a própria história, de acordo com o Contardo Caligares. O diário íntimo é uma edição da vida. Alcides Arguedas inspirou-se no diário de Amiel. Pois bem, uma coisa importante que na análise de um diário íntimo é que um diário íntimo é essa necessidade de guardar algo para si, para a posteridade ou para outras finalidades não declaradas. No entanto, o diário íntimo é sempre uma edição da vida, não é a própria vida. Isso é muito importante, parece óbvio, mas é muito importante preocuparmos com isso para não causar aquilo que Ângela de Castro Gomes chama de ilusão da verdade. O diário íntimo é uma edição da vida, não é a própria vida. Então, portanto, essa ilusão da verdade ela sempre está presente ali. No caso do diário de Alcides Arguedas, as metodologias utilizadas por Arguedas, elas incluem, de certa maneira, uma angústia da página em branco, uma preocupação com a forma, inicialmente, nos primeiros anos, ainda ela não é tão evidente, mas com o passar dos anos, essa preocupação aumenta cada vez mais. E, portanto, isso gera uma necessidade de controlar a recepção futura do diário. Isso revela a necessidade desse controle da recepção, né? Portanto, há o que pensar sobre o controle da imaginação no diário, ou o controle ficcional. Há um problema no perigo de tornar verdadeiro aquilo que é apenas verossímil. No diário de Alcides Arguedas, a razão pragmática controla o fato ficcional. O discurso científico é a forma que Alcides Arguedas encontra para controlar o real. A aridez sentimental é uma estratégia de controle do imaginário. No entanto, Arguedas não se rende a essa aridez sentimental. Pelo contrário, o diário de Alcides Arguedas é, de certa forma, uma declaração melancólica da obra e da vida. Se pensarmos que a tinta da melancolia está ali, e se pensarmos que essa tinta da melancolia ela representa, como Starobinsky chamou a atenção, essa dor de viver canalizada no ato de escrever, a melancolia em Alcides Arguedas é um estilo de vida, de obra, com um toque romântico. De acordo com Arguedas, logo no primeiro ano, no primeiro registro no diário, em 1º de janeiro de 1900, que é quando o diário começa a ser registrado, ele ouvia na praça próxima à sua casa as flautas tristes dos indígenas. Mais à frente ele usa termos como a alma triste, a vontade de beijar a mulher amada que não está ali, ou seja, há uma relação clara com o romantismo do diário de Amiel. Segundo Arguedas, uma acre tristeza morde meu coração. Há menções o tempo inteiro à ideia de tristeza, à ideia de melancolia, ao astro da melancolia, são frequentes. Isso liga Arguedas a uma tradição de estudos melancólicos. De acordo com Starobinsky, a tradição antropológica afirma que o melancólico é aquele cujo nascimento parece ter sido marcado pelo influxo de Saturno. No problema 30, já citado anteriormente de Aristóteles, ou O Homem de Gênio e a Melancolia, e em Saturno e a Melancolia, de Klibanski, Panofsky e Saxon, a relação entre melancolia e genialidade fica fortemente evidenciada. Não desconsideramos o fato de Arguedas buscar exatamente isso, criando um personagem para si, e esse personagem, talvez, ele compõe parte daquilo que seria a última obra de Alcides Arguedas.
Sabemos que os antigos são uma invenção dos modernos. A Constituição dos antigos, como figura de autoridade, estabelece uma transmissão geradora de sentido, de acordo com Pascal Payen. Ela aproxima, dessa forma, o passado do presente. A autoridade do passado é a associação mais famosa, antiga e óbvia que nós temos, de acordo com Hartog. Mas é bom lembrar que essa é uma via de mão dupla. A relação com os antigos ela não é linear, ela é dialética. Não há uma escola pessimista, mas um horizonte intelectual compartilhado por intelectuais de formação e preferências parecidas. Portanto, não existe um esquema de racionalidade coletiva, como já vimos. As tradições elas são inventadas e muitas vezes de formas distintas. Nas décadas iniciais do século XX, na América Latina, arielismo e positivismo ofereciam um diagnóstico fatalista da realidade latino-americana numa escala unilinear de civilização. Os lugares do saturnismo em Alcides Arguedas talvez precisem ser mapeados. Poderíamos dizer que há um deslocamento existencial demonstrado claramente quando ele fala: em minha terra me senti alheio. Aqui, ele estava em Paris, sinto-me um estrangeiro. É o banzo, é a nostalgia em relação ao passado e à memória. O papel do passado individual na compreensão do deslocamento é fundamental. Alcides Arguedas vai apontar mais uma vez: tenho pena de meu passado sem alegrias, e por minhas alegrias de hoje que não podem durar. Um outro lugar do saturnismo no Diário de Arguedas está na concepção da obra histórica, a angústia no ato de escrever ou da página em branco, como já nos referimos. A esterilidade de meus esforços, diz Arguedas, me espanta. Para Alcides Arguedas, quando se vive amargurado, o desgosto esgota todo o desejo e o anseio para empreender trabalhos, por mais comuns que sejam. Apesar disso tudo, a produção intelectual de Alcides Arguedas era bastante fecunda. O sentimento de esterilidade fazia parte muito mais de uma patologia melancólica adotada na configuração do diário do que me parece uma condição natural do autor. Em terceiro, o saturnismo ele aparece em um lugar que é o lugar da concepção de nação e identidade nacional. Para Arguedas, a penosa condição da Bolívia no continente, sua ação é ineficaz, seu rol é secundário. O Brasil a vê com diferença. A tristeza com a nação sempre no ataque ao cholo e ao favorecimento das elites nacionais. Segundo Arguedas, como mestiços e cholos não se praticam instituições feitas para povos de raça superior. O contexto de insegurança política, de crise econômica, guerras, o desalento de Arguedas com a nação é favorecido exatamente por isso. A angústia gerada pela constituição racial reforçava o sentimento melancólico de Arguedas. E os Estados Unidos sempre apareciam como esse elemento civilizacional que oferecia o contraponto com a sua obra. Alcides Arguedas não é racista exatamente, como nós falamos, mas no seu escopo cabem os ideais da raciologia típica do século XIX. Há modelos ideais de nação e a ideia de nação ela é permeada por esquemas ideológicos. Esse trinômio oferecido por Hippolyte Taine, lugar, raça e clima, criava, gerava a ideia de nação em Alcides Arguedas. Para Cláudia Wasserman, a ideia de superioridade da raça branca fazia com que intelectuais latino-americanos repudiassem valores ibéricos e preferissem leituras francesas e inglesas. Um outro ponto extremamente importante, aí nesse caso não apenas no diário, mas em toda a vida intelectual de Alcides Arguedas, é a sua relação com Miguel de Unamuno e o regeneracionismo espanhol. O regeneracionismo espanhol ele se dá num contexto de crise europeia, de crise do sistema liberal europeu, de uma crise colonial espanhola, de crenças, de crises, né, na monarquia espanhola, principalmente na figura de Alfonso XIII,
No plano intelectual, o ideário positivista e racista reforçava a ideia regeneracionista. Os regeneracionistas aspiravam à revitalização da sociedade civil, o questionamento dos males da nação espanhola, uma necessidade de modernização de todos os setores. Pleiteavam a educação libertadora e possibilitadora de cura para um povo enfermo. O regeneracionismo eram os antagonistas da famosa geração de 1870, que eram os degeneracionistas. Alcides Arguedas toma contato com o regeneracionismo antes mesmo de conhecer o Unamuno, a partir das obras de Ramiro de Maeztu, por exemplo. Conhecia, sim, a obra de Unamuno, mas ainda não conhecia a figura que viria a ser um amigo dileto. O positivismo spenceriano do regeneracionismo espanhol era de fácil compreensão. E ele caiu como uma luva para a Bolívia, de acordo com Frankovic. O período entre 1880 e 1920 foi a época de ouro para as letras na Bolívia, de acordo com Herbert Klein. Muita coisa foi produzida, muitos trabalhos foram produzidos, e principalmente à luz do regeneracionismo. O discurso regeneracionista de Arguedas é, portanto, a narrativa do fracasso nacional, de acordo com Edmundo Paz Soldán. Miguel de Unamuno, que era esse incansável erudito, de um narcisismo transcendental, reitor da Universidade de Salamanca, escritor para periódicos do mundo inteiro, escritor de livros exemplares, autor do sentimento trágico da vida nos homens e nos povos, de 1912, é o encontro da erudição, da erudição com a fé, na tentativa de forjar uma hispanidade histórica. A crítica à nação em Miguel de Unamuno é a mesma que será empreendida em Alcides Arguedas. Inclusive em determinadas comparações de ditadores espanhóis, ditadores bolivianos, Mariano Melgarejo, que deu um golpe de Estado na Bolívia em 1864, e Primo Rivera, que dá um golpe de Estado na Espanha em 1923, são abordados e discutidos pelos dois em diversas correspondências. A alma quixotesca da hispanidade, lançava Miguel de Unamuno e Alcides Arguedas numa mesma direção. O legado do quixotismo, o moinho de vento da esperança no absurdo nacional. A melancolia em Miguel de Unamuno e Alcides Arguedas é essa inadequação ao mundo que não os comporta. E, portanto, a ideia melancólica no diário de Alcides Arguedas, ela é, sim, bastante influenciada por esses motivos que apresentamos aqui. Bem, para concluir, se pensarmos na ideia melancólica, na presença da ideia melancólica na América Latina, certamente devemos pensar na invenção das tradições. Não há uma possibilidade de se pensar essa invenção das tradições sem recorrermos a essa relação dialética entre antigos e modernos, da qual viemos falando até aqui. Alcides Arguedas e Paulo Prado, apesar de pertencerem a redes intelectuais distintas, compartilham de um horizonte de ideias, como já demonstramos, bastante próximo. Num texto muito importante de 1932, o escritor argentino Jorge Luis Borges chama a atenção para o papel da tradição na invenção da literatura argentina. Sem sombra de dúvida, se pensarmos em todos os textos produzidos na Argentina, não poderíamos deixar de encontrar no Martín Fierro, de José Hernández, a obra fundadora, talvez, dessa tradição argentina. Borges entende que é assim.
o culto da tradição local, ele é um erro, no entanto, de acordo com Borges, e deve ser rechaçado, porque todas as fontes, na verdade, são universais. Martim Fierro é uma obra que resgata a tradição gauchesca. Contudo, o próprio Martim Fierro faz parte de algo que é muito maior do que uma construção local. A ideia de uma herança espanhola, no caso da tradição literária argentina, é mais um testemunho de uma capacidade herdada que uma prova da versatilidade do escritor argentino. Não há ideia de uma vinculação ou desvinculação dessa ou daquela tradição europeia. As tradições, por serem inventadas, elas são universais, de acordo com o pensamento de Borges. Qual seria, portanto, a origem da tradição literária argentina para Jorge Luiz Borges? Ora, é toda a cultura ocidental. De acordo com ele, os sul-americanos em geral, nós sul-americanos em geral, estamos em uma situação análoga. Podemos navegar todas as terras europeias, podemos navegar de volta para a Europa, porque, na verdade, todas as nossas construções narrativas têm procedência na literatura universal. Para se ter uma ideia, a ideia de pátria em Borges estava relacionada com o bairro de Palermo, em Buenos Aires. Para Jorge Luiz Borges, a herança do escritor argentino é o próprio universo. A América é uma realidade em termos gerais. A ideia de presença em Borges incorpora a noção de ausências materiais que esse escritor presentifica nas suas elaborações narrativas. Na verdade, para Jorge Luiz Borges, o argentino é o europeu no desterro. Em O Imortal, um texto que talvez seja a construção literária desse ensaio de 1932, no primeiro conto do livro O Aleph, que é de 1949, O Imortal, o escritor, só depois vamos perceber isso, protagonista do conto, é seguido por um monstro. É seguido por um monstro durante boa parte de uma viagem, até que finalmente, quando o escritor chama esse monstro de Argos, o monstro que até então não havia dito nada diz a ele: Argos, o cão de Ulisses. Finalmente, portanto, esse escritor percebe que toda a tradição da literatura ocidental, personificada ali por Homero, estava próximo a ele. Segundo Borges, eu tenho sido Homero. Em breve, serei ninguém, como Ulisses. Em breve, serei todos. Estarei morto. E a partir desse momento estarei presentificado nesse horizonte de ideias, que é a tradição ocidental. O que queremos dizer é que nosso estudo até aqui tem revelado que esse horizonte compartilhado de ideias é o mesmo que buscamos apresentar a respeito de Alcides Arguedas e Paulo Prado. Não há uma escola única, mas há um compartilhamento dessa tradição e sua reinvenção na América Latina. Obrigado.